Os podcasts do Público têm o patrocínio da Almedina. Visite as livrarias Almedina e abra as portas à cultura e ao conhecimento. Afinal, como dizia um famoso intelectual português, o que não sabemos hoje, saberemos amanhã. Visite-nos também em almedina.net. Na Terra dos Cacos, podcast sobre temas africanos do Jornal Público. Elísio Macamo e eu, António Rodrigues, discutimos quinzenalmente às quartas-feiras os assuntos de África. Porque, se como dizia o poeta moçambicano Eduardo White, os países africanos são hoje os grandes cacos e os pequenos cacos dos sonhos que eles partiram ontem, então todos devemos refletir a melhor forma de os colar. Bem-vindos à segunda temporada de Na Terra dos Cacos, podcast de temas africanos do Jornal Público. Antes de mais, um bom ano para todos. Esta pode ser uma nova temporada, mas vamos abrir falando de um assunto que nos foi ocupando ao longo dos últimos meses, a crise pós-eleitoral em Moçambique. Na segunda-feira tomou posse o Parlamento moçambicano com boicote da Renamo, do MDM e de 4 deputados do Podemos, o agora maior partido da oposição. E esta quarta-feira toma posse o sucessor de Filipe Nyusi na presidência da República, Daniel Chapo. 2 atos que teoricamente deveriam pôr fim à situação de instabilidade no país, mas não é assim. Venâncio Mondlane, o principal candidato presidencial da oposição, não se dá por vencido na busca pela sua, entre aspas, verdade eleitoral. Assumiu-se como o presidente realmente eleito pelo povo, recusa reconhecer Chapo como chefe de Estado e convocou 3 dias de protestos que culminam esta quarta-feira, nós estamos a gravar na terça-feira, com uma manifestação convocada para mostrar fotografias para ver quem é que é o presidente do coração do povo moçambicano. É claro e lógico que quem estará mais na rua serão os seus apoiantes, portanto é lógico que ele irá deduzir que o presidente do coração dos moçambicanos é ele próprio. A seguir, falamos de Angola. O governo de João Lourenço assumiu com os sindicatos em maio do ano passado o compromisso de aumentar este ano os funcionários públicos em 25%. O acordo não está a ser cumprido pelo Executivo, que chegou a janeiro e não avançou, alegando atrasos nos trâmites no Parlamento e prometendo pagar em março, com retroativos a janeiro, algo que os sindicatos não querem aceitar, não estão contentes, tendo marcado já uma consulta para 8 de fevereiro para analisar o incumprimento do prometido e as ações a tomar em função disso. De uma coisa é certa, os sindicatos não querem que o aumento chegue apenas em março. De qualquer maneira, isto é mais um reflexo da falta de dinheiro que existe em Angola neste momento. Na segunda parte, no nosso espaço de entrevista, vamos falar com o antigo Ministro das Obras Públicas, Infraestruturas, Recursos Naturais e Ambiente de São Tomé e Príncipe, Osvaldo Viegas de Abreu, sobre a atual crise política no seu país que levou o Presidente Carlos Villanova a admitir o governo, a não aceitar os nomes propostos pelo partido agora ex-Primeiro-Ministro Patrício Trovoada e a escolher para chefiar o novo governo o Governador do Banco Central e ex-Ministro das Finanças, Américo Ramos. Sem mais delongas, passemos então ao primeiro tema. Poucos neste momento gostariam de calçar os sapatos de Daniel Chapo, o sucessor de Filipe Nyusi como presidente de Moçambique. Ainda nada fez e já está fragilizado. O candidato a Frelimo assistiu quase em silêncio a como um processo eleitoral questionável em todos os sentidos lhe deu uma vitória em que poucos parecem acreditar que tenha resultado de umas eleições livres, justas e transparentes. Segundo os resultados oficiais validados pelo Conselho Constitucional, Chapo foi eleito presidente com quase 2/3 dos votos expressos nas urnas a 9 de outubro e, mesmo assim, a sua vitória parece pouquinho. A ponto de nem Marcelo Rebelo de Sousa, que mantém uma relação fraternal com Moçambique, destino da sua primeira visita de Estado enquanto Presidente da República, onde voltou depois mais 2 vezes, oficialmente, se ter aventurado desta vez a estar na tomada de posse do seu homólogo. Por outro lado, Venâncio Mondlane, regressado a Moçambique do seu exílio autoimposto e recebido em apoteose pelos seus apoiantes, não quer parar o protesto. Ao contrário do Podemos, o partido que deu guarida a Mondlane quando a Renamo não o deixou ser candidato, que resolveu dar por finda a contestação nas ruas e assumir os seus lugares de deputados. A decisão levou Mondlane e os seus próximos a falar em traição de Albino Forquilha, o líder do Podemos. E até a Renamo e o MDM decidiram boicotar a cerimónia de tomada de posse na Assembleia da República para mostrar que o Podemos e a Frelimo são farinha do mesmo saco, ou não fosse Forquilha um dissidente da Frelimo. Mondlane não quer parar o protesto por aqui, quer continuar a contestar nas ruas o resultado das eleições de 9 de outubro. Sabe que em outros países a pressão popular acabou por forçar o poder instituído a recuar, a negociar, a abrir mão de parte do poder ou mesmo de todo. É isso que continua a movê-lo. Professor, o Instituto da Paz dos Estados Unidos, financiado pelo Congresso norte-americano, está preocupado com a crise em Moçambique, temendo que, passo a citar, a violência em curso possa explodir numa guerra civil. Tem receio que isso possa vir a acontecer? Não, eu não tenho esse receio, ainda que
tudo indique que a situação possa evoluir nesse sentido. Não tenho esse receio porque eu acho que nas últimas semanas os moçambicanos conseguiram assumir maior controle sobre a situação. É verdade que de forma muito atrapalhada, atabalhoada, mas eu acho que as coisas estão se a acalmar. Primeiro, acho que é de louvar o fato de o presidente News ter conseguido encetar esse diálogo com os outros partidos, eles terem conversado. É verdade que é um pouco estranho que a última da hora o MDM e a Renamo não tenham assumido, tomado posse, não é? O que dá um pouco a indicação de que este diálogo que eles encetaram não tivesse tido nenhum resultado, ou pelo menos ao nível da mentalidade que se deve ter neste momento em Moçambique. É um pouco estranho, não é? Mas também pode ser uma questão tática, não é? Para esses dois partidos mostrarem aos seus eleitores que são sérios em relação a esta questão da fraude eleitoral, mas que em algum momento, antes do fim do prazo de 30 dias, todos eles vão tomar posse, né? Como já o fizeram no passado, né? Porque este problema de fraude, de acusações de fraude, é um problema que sempre nos acompanha, né? Então, achei isso estranho, mas ao mesmo tempo acho que é uma boa indicação de que o cenário não precisa de ser assim tão pessimista como foi apresentado pelos americanos. E outra coisa boa também é que, apesar da proclamação de uma nova onda de protestos, tanto o primeiro dia passou mais ou menos pacífico, o que indica para mim que bom, eu não vou dizer que os protestantes tenham menos força agora, mas eu acho que isto diz muito sobre alguns dos problemas estratégicos do próprio Venâncio Mondlane, né? Porque quando se entra num processo como este, quando se pretende alcançar algum objetivo, acho que é preciso ter clareza sobre quando continuar a fazer pressão, quando parar com a pressão e quando aceitar o quê, né? E eu tenho a impressão de que ele não teve o cuidado de definir para si próprio o quando é que ele havia de querer fazer determinadas coisas que são importantes neste contexto. E eu acho que ele acabou colocando-se à margem do processo, infelizmente. Infelizmente, porque apesar de tudo, ele tem um grande mérito de ter conseguido muito protagonismo nos últimos tempos. Mas talvez por um pouco de hubris, talvez, ele colocou-se realmente à margem do processo e neste momento acho que a sua maior preocupação é de voltar a tornar-se irrelevante, sem beneficiar do principal elemento de pressão que ele sempre teve, que é a capacidade de escalar o conflito. Nós já chegamos ao ponto máximo da escalada, né? E nós estamos naquilo que os estrategas militares chamam de ponto de culminação, né? Em que já não é possível fazer mais do que o exército está a fazer neste momento. E quando é assim, a posição negocial enfraquece. Portanto, eu não tenho esse prognóstico pessimista. Eu acho que as coisas vão continuar difíceis, mas vão melhorar. Não acha que o Mondlane também assumiu um discurso quase messiânico, que é difícil de voltar atrás, ou seja, negociar algo que não seja ser presidente, para ele neste momento é quase impossível? Sim, é o que eu estava a tentar dizer com, digamos assim, os problemas estratégicos que ele teve, né? Porque, sabe, a gente pode fazer exigências máximas, né? E isso é sempre bom num conflito. Mas quando a gente entra para a negociação, a gente tem que ter uma ideia daquilo que a gente está preparada a aceitar como melhor alternativa fora das nossas exigências. E acho que, pelo menos por tudo aquilo que eu vi nos últimos tempos, acho que ele não definiu isso. Nem os seus assessores definiram para si próprios o que é que
eles haviam de aceitar como melhor alternativa, né? E então o que lhe resta realmente digamos assim, toda a estratégia que vem do manual de instruções do populismo, né? Que essencialmente a polarização e este espírito messiânico, a diabolização dos adversários políticos, com o risco, naturalmente, de radicalização de quem o apoia. Estamos a ver isso aí claramente em Moçambique, mas também o risco de ele se tornar incompatível com o processo político em Moçambique, o que seria uma pena, não é? Porque ele é uma pessoa, ele tornou-se por mérito próprio relevante, eu repito isso aí. E o que seria trágico nesta trajetória dele era de ele não estar em condições de colher os benefícios daquilo que ele iniciou. E ele está a correr muito esse risco. Os outros partidos estão claramente a assumir, digamos assim, uma outra postura, estão-se a acomodar. Se isso é bom para Moçambique ou não, é uma questão que vai continuar sempre em aberto. E ele vai ficar, ele corre o risco de ficar essa figura de facto messiânica que aposta apenas na emocionalização da política. Compreende-se a decisão de Albino Forquilha de ter aceitado que a luta das ruas acabou e que, a partir do momento em que o Conselho Constitucional reconheceu os resultados, esses resultados já não são passíveis de ser mudados e, portanto, há que lutar agora dentro das instituições? Sim, eu, por exemplo, sou uma das pessoas que aplaudi essa decisão, né? Eu acho que é muito responsável e é também uma decisão pragmática. Porque, sabe, António, a questão é a seguinte: em qualquer luta com vários aliados, o que tem que ficar claro são os objetivos que se pretendem alcançar, né? E tem que haver comunhão desses objetivos, naturalmente com ligeiras interpretações diferentes, né? Mas tem que haver comunhão, né? Agora, é preciso saber que os objetivos podem ser alcançados de várias maneiras, né? Por exemplo, neste caso aqui, vamos lá, para facilitar as coisas, eu diria que o principal objetivo dos que se aliaram para fazer frente à, à má governação da Frelimo é o objetivo de ter um país melhor, né? Agora, como é que se alcança esse país melhor? Pode-se alcançar pela guerra civil, pelo golpe de Estado, não sei, pelo caos, né? Mas também pelo trabalho consequente e responsável com as instituições que foram descredibilizadas, infelizmente, por causa da má governação da Frelimo. E eu acho que as pessoas têm que ser suficientemente adultas para aceitar que haja legitimidade, que alguém prefira um outro meio e não aquilo que eles acham que deve ser, né? Porque caso contrário é uma situação quase de intolerância e arrogância política, né? Se você não concorda com os meios que eu escolhi, então você não concorda com os objetivos que nós queremos alcançar. Não é bem assim, né? Tanto o Podemos e o Albino Forquilha foram muito responsáveis em fazer isso. E não só, eu acho que eles provavelmente viram uma oportunidade de sair bem grandes e serem os principais vencedores dessas eleições, né? Eles, se sem o Venâncio Mondlane, naturalmente que não teriam conseguido chegar onde chegaram, mas a política não se faz na base de gratidão, né? Faz-se na base de aproveitar o momento, aproveitar a situação com responsabilidade. E é isso que o Podemos pode estar a fazer. E eu só espero que eles, de facto, aproveitem este momento para se tornarem maduros e, de facto, para serem aquilo que eu chamo de fiel da balança na política moçambicana. Embora eu tema que não, acha que a Frelimo aprendeu alguma coisa com isto? Não, infelizmente não. Já se vê, não é? Nós tivemos a tomada de posse, né, do novo Parlamento. E nós já vimos várias coisas que dão uma clara indicação de que a Frelimo não aprendeu nada disso aqui. Para já, bom, também era difícil, né,
tendo em conta a qualidade da própria lista dos deputados da Frelimo e a qualidade de pessoas que, por causa da disfuncionalidade da Frelimo, ficaram de fora, né? Há muita gente com capacidade na Frelimo que infelizmente não integrou as listas para as eleições parlamentares. Então nós temos uma Frelimo, quer dizer, a começar pela pessoa que é indicada como sendo a que vai ser presidente da Assembleia da República, sabe? É uma pessoa que naturalmente tem muita experiência política, mas é o tipo de pessoas que a Frelimo neste momento não precisa, sabe? E ainda num dos discursos de um dos deputados da Frelimo, ele fazia as mesmas coisas que outros faziam na altura do Nilson, né? Começar aí a idolatrar o Daniel Chapo daquela maneira irritante que nós conhecemos do passado. E depois, quer dizer, o que eu acho ainda mais grave é que não parece haver nenhuma movimentação por parte da Frelimo para ela se reencontrar. O que poderia ser feito, por exemplo, através de uma reunião de quadros ou através de uma conferência extraordinária do Comitê Central, sabe? São coisas que poderiam ser feitas, precisam de ser feitas, porque, independentemente de tudo, neste momento, o principal obstáculo para que a Frelimo faça melhor e para que Moçambique seja melhor, neste momento o principal obstáculo é a própria Frelimo, né? Então eles têm que se reencontrar, têm que fazer esse trabalho e não estão a fazer isso aí. Então, eu receio que os próximos anos possam vir a ser mais do mesmo. E o que é que pode fazer Daniel Chapo? Acredita que pode fazer alguma coisa? Bom, eu gostaria de acreditar, né? Porque ele tem de fazer alguma coisa. Este é o seu momento, esta é a sua oportunidade. Claro, a gente pode dizer assim, ele ficou calado todo este tempo porque, pronto, tinha um outro presidente e ele não queria agitar as águas e não sei quanto. Espero que tenha sido essa a razão que fez com que ele ficasse calado este tempo todo. Mas também acredito ou penso que pode ser simplesmente porque ele não estava preparado para esta tarefa. Portanto, não tem projeto político. E sem projeto político é difícil governar um país. Então, esta é a oportunidade que ele tem, esta é a oportunidade que os assessores dele têm de fazer dele um grande presidente. Porque ele pode ser um grande presidente, né? Mas ele tem que reconhecer que precisa de um projeto político e que esse projeto político tem que estar orientado para uma reforma profunda do seu partido, né? Porque neste momento a Frelimo é um grande problema para si própria e para o país. O facto de vir a seguir a Filipe Nyusi acho que também lhe ajuda um bocadinho porque é difícil fazer pior. Sim, mas a natureza humana tem sempre surpresas, né? Sim, tem sempre surpresas. Há coisas que aconteceram nos mandatos de Nyusi. Quer dizer, eu não esperava que acontecessem, né? E aconteceram. Portanto, o problema aqui é talvez a nossa imaginação que é muito limitada, né? Há sempre coisas que podem acontecer. Bem, vamos chegar por aqui e entrar no segundo tema. Em setembro, a moeda angolana, o Kwanza, atingiu o seu valor mais baixo face ao dólar em 25 anos. Cada unidade da moeda norte-americana dava para comprar, nesse setembro, quase 940 Kwanzas, ou seja, desde 1999, estava o país ainda em guerra civil, que o Kwanza não valia tão pouco. O país bate-se com a pressão da dívida externa, a falta de divisas e problemas de caixa que fizeram a Ministra das Finanças, Vera Davis de Sousa, anunciar o ano passado o pagamento a fornecedores com obrigações do Tesouro por causa da falta de capital. Em 2024, chegou a haver atrasos no pagamento a funcionários públicos, por isso, quando chegados a este mês de janeiro, o Governo não cumpriu o acordo assinado com os sindicatos em maio do ano passado para aumentar os funcionários públicos em 25%, é fácil chegar à conclusão que algo anda mal nas finanças públicas angolanas. E a desculpa do Secretário de Estado para o Trabalho e a Segurança Social, Pedro Filipe,
de que tudo está atrasado por causa do Parlamento não ter aprovado o pacote legislativo, parece uma desculpa de mau pagador, até porque a UNITA diz que não há nada mais para aprovar, que este aumento já foi negociado no Orçamento do Estado para 2025. De acordo com o relatório sobre a situação e perspectivas económicas para 2025 do Departamento de Assuntos Económicos e Sociais das Nações Unidas, divulgado esta semana e citado pelo Jornal Económico, em várias das maiores e mais populosas economias da África, incluindo Angola, Egito, Gana, Nigéria e Uganda, os pagamentos de juros da dívida excederam o total das despesas em educação e saúde nos últimos anos. Angola é mesmo, segundo um estudo da organização não-governamental Debt Justice, citado pela Lusa, o país do mundo que vai usar este ano a maior percentagem da sua receita fiscal para pagar os serviços da dívida. Em 2025 serão 66,4% para pagar juros, um aumento face aos 64,7% do ano passado. E a solução do governo angolano tem sido a de endividar-se ainda mais, a juros ainda mais altos, para fazer face a encargos da dívida e a faltas de tesouraria, numa espiral que só tem contribuído para agravar a situação económica e social dos angolanos. Pelo menos 54 países enfrentam crises da dívida, mais do dobro de 2010. Outros 57 países estão em risco de cair numa crise da dívida. Só na última década, os encargos das dívidas de países emergentes cresceram 64%. Em África, esse aumento foi de 132%. O que pensa disto, professor? O que pensa de Angola, esse país tão rico e que hoje enfrenta tantas dificuldades? A situação de Angola levanta para mim uma questão que a gente tem descurado muito, não só na análise política em África, como também na reflexão sobre o que significa governar um país, né? Então, nós sempre temos aquela ideia de que governar um país significa resolver problemas materiais, tanto o problema da fome, o problema da habitação, o problema, não sei, o problema da inflação e por aí fora. Não é que esses problemas não sejam importantes, sobretudo no contexto africano, que nós temos muito que fazer, não é, a esse nível. Eles são muito importantes, mas mais importantes do que esses problemas imediatos, materiais, econômicos e por aí fora. Mais importante do que isso são os instrumentos que nós precisamos de ter no lugar para nos ajudarem a implementar as decisões que nós tomamos para abordar esses problemas, né? E esses instrumentos são políticos. Portanto, é como funciona a política. É por isso que eu gosto de dizer que governar é criar condições para governar. Portanto, não é estar toda hora preocupado com os níveis salariais, com a pobreza, com a saúde e por aí fora. Mas eu tenho as instituições que eu preciso de ter para poder implementar as decisões que eu tomei. Eu tenho os mecanismos que eu preciso de ter para que essas instituições façam o seu trabalho. Existem instrumentos robustos de concertação social, né? Por exemplo, esta situação angolana, houve um acordo no ano passado, né? E esta medida devia ter sido implementada agora em janeiro. E em janeiro, digamos assim, o governo aparece a dizer que não há condições para fazer isso, que vai fazer isso em março, né? E colhe de surpresa os parceiros sociais, né? Sobretudo os sindicatos. Isso, para mim, é indicação de um defeito político, tanto a esse nível. E é isso que precisa de ser consertado em Angola, em Moçambique, na Guiné, em todo lado. É isso que precisa de ser consertado. E o que eu estou a ver agora é a grande possibilidade, digamos assim, de radicalização, né, entre aspas, porque os próprios sindicatos vão agora constituir assembleias para decidirem o que fazerem. Pode ser que façam greves e por aí fora. Tudo isso aí, coisas que, se houvesse melhor comunicação política, portanto, se houvesse um sistema político mais funcional, não seria necessário, né? Portanto, é isso que eu penso em relação a esta situação que a Angola apresenta, muito para além da questão dos recursos que a Angola tem, quer dizer, da riqueza que a Angola tem e que permitiria a Angola não ter o tipo de problemas que tem. Mas tem esse tipo de problemas porque o sistema político ainda
não funciona e precisa de ser consertado. E quem deveria fazer isso aí está preocupado com outras coisas. Professor, mas também é muito difícil fazer política e governar um país quando só lhe sobram 33% das receitas fiscais para poder fazer isso, não é? Quando 66, quase 67% está alocado a pagar juros das dívidas que vão sempre aumentando e nunca se pagam as dívidas, ou seja, na verdade só se está a pagar os encargos da dívida e a dívida vai continuando. É muito difícil conseguir fazer política assim. Sim, 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 é muito difícil, mas aqui, sabe, nós ficamos num círculo vicioso, né? Porque, de facto, existe uma situação concreta que é o endividamento do Estado angolano e é preciso que se faça alguma coisa em relação a isso, e isso amanieta, digamos assim, o próprio governo angolano. Portanto, isso aí está claro para mim, né? Mas eu estou a tentar destacar uma outra coisa, e é a coisa que levou à situação em que Angola se encontra agora, né? Por exemplo, como é que se chegou a esse endividamento? Houve transparência, houve mecanismos de consulta com o povo angolano, com as instituições angolanas, sobretudo com o parlamento, com os atores sociais, os sindicatos e por aí fora. Quer dizer, como é que se chega a esta situação? Esse é que é o grande problema para mim, né? Angola ou qualquer outro país não esteja numa situação em que vai sempre ter que dizer, olha, nós não temos como fazer porque estamos, sabe, né? A situação em que Angola se encontra agora não é resultado de um desastre natural, é o resultado de decisões que foram tomadas, e decisões políticas, tanto por pessoas conscientes, né? É resultado de um sistema político provavelmente sem muita capacidade, ou melhor, que não permite talvez o controle de quem governa por parte de quem é governado. Então, eu acho que, apesar de tudo, o grande desafio para Angola é de facto refletir sobre aquilo que levou a Angola a estar nesta situação e não esta situação neste momento aqui. Porque esse seria uma saída muito fácil para o governo, né? Era só dizer aos sindicatos, olha, nós não podemos fazer outra coisa senão isto. Mas há razões para se ter chegado a esta situação. E se os angolanos querem resolver os problemas que têm agora, têm que consertar isso que os levou até esta situação. Acabamos aqui a primeira parte. Vamos dar as boas-vindas ao nosso convidado desta semana para a entrevista da segunda parte. O presidente de São Tomé e Príncipe, Carlos Villanova, demitiu o primeiro-ministro Patrício Trovoada. Cansou-se das longas ausências do país do chefe do governo e afastou-o. Depois pediu ao seu partido, a Ação Democrática Independente, que apresentasse nomes que pudessem suceder a Trovoada. Villanova escolheu a ministra da Justiça, Ilse Amado Vaz, que chegou a formar governo, mas acabou por renunciar ao cargo porque o seu partido divulgou os nomes do Executivo antes dela os apresentar ao chefe de Estado. A seguir, a ADI propôs o ex-procurador-geral da República, Adelino Pereira, mas o presidente cansou-se e resolveu escolher ele próprio o primeiro-ministro, contra a indicação do partido maioritário, e escolheu o atual governador do Banco Central e ex-ministro das Finanças, Américo Ramos. Temos connosco o ex-ministro das Obras Públicas, Infraestruturas, Recursos Naturais e Ambiente de São Tomé e Príncipe, Osvaldo Viegas de Abreu, membro do MLSTP-PSD, o principal partido da oposição atualmente no país. Antes de mais, os nossos agradecimentos por ter aceitado o nosso convite para participar neste episódio de Na Terra dos Cacos. Osvaldo. Sim, muito, muito bom dia e meus agradecimentos pelo convite e também um cumprimento à audiência deste programa. O seu partido não concordou, a princípio, com o facto do Presidente ter escolhido alguém que não foi indicado pela ADI, por considerarem que, tendo sido o partido mais votado, cabia-lhe levar a cabo o mandato de 4 anos até ao fim, mas acabaram por concordar com a decisão do Presidente. O que levou o seu partido a mudar de ideias? Perfeitamente. Nós não consideramos que tenha sido uma mudança perentória de ideias, porque nós tanto fomos claros desde o início, dissemos que estamos a observar e a acompanhar esta crise muito atentamente e fazendo todo o esforço para aliviar as nossas populações, a nossa economia dos efeitos dela,
E, portanto, a primeira reação nossa, o primeiro aconselhamento é que as instituições devem funcionar de acordo com a nossa Constituição. O partido que ganhou, e tem maioria absoluta no Parlamento, deve governar indicando nomes de acordo com para a saída da crise atual, que é o que dita a Constituição. Entretanto, face àquilo que nós vimos e que veio ao público e outras informações que nos chegam, vimos claramente que o país se encaminhava para uma crise muito maior e talvez com um desfecho completamente imprevisível. O presidente acabou por recusar o último nome proposto por ADI, que vem, podia-se dizer, de uma área, uma esfera mais da sociedade, certamente com um lado partidário. Ao recusar aquele nome, já se avizinhava qualquer coisa que poderia endurecer as partes e, portanto, fizemos a leitura rapidamente da atitude e da ação do presidente ao chamar um dos militantes e ex-secretário-geral do ADI para ocupar essas funções e também tivemos a informação clara de que a ala que o atual primeiro-ministro dirige tem uma parte considerável dos deputados da Ação Democrática Independente que, junto com a outra parte da oposição, poderia encontrar alguma sustentabilidade ao nível do governo, da governação, da Assembleia Nacional e assim podermos, de facto, aliviar o país desta tensão reinante e, como todos nós sabemos, um país pequeno como o nosso, com fraca e parca economia e recursos, e já há quase 2 semanas parado, praticamente na sua totalidade, deve encontrar uma saída para esta crise da forma mais rapidamente possível. O que nós vamos fazer a partir de agora, tal como já dissemos no nosso comunicado da Comissão Política e Comissão Permanente, é trabalhar com a governação de forma a se recuperar aqueles elementos estruturantes da nossa economia e que vinha da nossa governação, que foram interrompidos de forma inexplicável, de forma que possamos repor alguma coisa daquilo que já se perdeu ao longo destes últimos 2 anos. E não é um apoio tácito à governação, mas aquilo que podemos dizer é ponto a ponto vamos seguir e vamos rever aquilo que vai acontecer. Eu gostaria de colocar a pergunta que os próprios santomenses estão a colocar, né? Em relação aos cenários possíveis. O que é que faz mais sentido para si, João de Abreu? Convocar eleições antecipadas, fazer um governo de gestão, como parece ter sido a intenção do presidente, ou tendo em conta também todos os constrangimentos financeiros que o país precisa. Como é que vê essa situação? Sim. Obrigado pela questão. Acho que sim, é a questão que todos colocam desde o início. O próprio partido ADI, através do seu presidente e os primeiro-ministro, colocou logo de início esta possibilidade, chamando a eleições antecipadas, quer dizer, novas eleições. Entretanto, as mesmas hostes da ADI recuaram. E as motivações são várias. Nós temos plena consciência que o país não tem condições para embarcarmos em organização de eleições legislativas ou outras quaisquer tão já. Sendo realista, qualquer tentativa
para levar-nos a este cenário, deixaria o país numa situação de governo de gestão sem tempo definido para a marcação de eleições. Porque não se marca eleições porque a gente quer marcar ou não quer marcar. Devemos reunir todas as condições necessárias para que assim se faça. E sabemos que provavelmente nem daqui a 6 meses o país estaria em condições, assim de repente, de realizar as eleições. Portanto, eu acho que depois do ADI, depois de baixar um bocadinho aquela euforia, tal, que é legítimo, enviaram os nomes para, assim, fazer a leitura da Constituição, tal como nós do MLSTP fomos dizendo desde o início, e evitar o agravamento da crise. Agora, o cenário atual. Não temos nem um governo do ADI, não é? Porque eles alegam que o nome indicado, não obstante ser um militante e ex-secretário-geral do partido, não foi indicado pela estrutura diretiva do partido. Mas também não temos um governo de iniciativa presidencial, porque isto não se pode falar sequer disto, porque não existe. Ter-se-ia um governo de gestão caso a Assembleia caísse. E a Assembleia não caiu. Portanto, teremos um governo com uma maioria eventualmente pontual, de acordo com a nossa leitura no Parlamento, porque o que nós queremos é que o país não pare. Nós não queremos meter o país numa situação em que o governo eventualmente impulsado pelo presidente, vai ficar em gestão até realizar as eleições, quando houver as condições necessárias para o efeito, que não se sabe quando existirá. Isto daria poderes, mesmo não todos, a pessoas não legitimadas. E então, o melhor a fazer neste momento é trabalhar com as instituições, as estruturas e os poderes existentes, de forma que as maiores dificuldades e as situações perentes das populações sejam observadas. E nós, como eu vinha dizendo na minha primeira resposta, já elencamos alguns aspectos que nós gostávamos de ver observados rapidamente nesta governação, e o nosso suporte pontual no Parlamento terá este cariz, ponto a ponto, situação por situação, e uma observação permanente e a continuidade da oposição às realizações e às ações do governo. Mas, Osvaldo, isto, tendo atenção que isto não é um governo, ou seja, o nome de primeiro-ministro não foi proposto pelo ADI, isto é um governo que será apoiado por uma ala da ADI, mas para ter maioria terá que ser apoiado pelo MLSTP. O que é que o MLSTP vai querer em troca de dar esse apoio ao primeiro-ministro? Bem, como eu acabava de dizer, a nossa principal preocupação agora é evitar o agravamento da crise. Esta é a primeira situação que nós estamos a observar e que nós queremos evitar. Eu não queremos ser parte. E estamos a fazer todo o esforço para que assim não aconteça. O agravamento da crise. Nós fomos contactados, houve aproximação no sentido de que se fizesse um governo de base alargada, com a inclusão de outras forças. Que eu saiba, tanto nas nossas hostes como do partido Basta, pela formação que nós temos, houve a recusa, porque nós não queremos fazer parte da governação, porque é um partido que ganhou, não obstante estar dividido agora em duas alas, e deve, enfim, tentar implementar o programa que se propõe. Agora, quanto à sustentabilidade parlamentar, como nós dissemos, e dissemos bem, para que isto de facto funcione, o MLSTP tem que ter uma responsabilidade de Estado para ser consequente com aquilo que está a dizer. Primeiro, nós dissemos que quem governa ganha, é verdade. Não é essa situação assim, de forma textual, porque
O ADI diz que o primeiro-ministro do Estado não é seu, é eventualmente uma indicação do primeiro-ministro mais uma ala do ADI, que arrasta consigo uma parte considerável dos deputados daquele partido. E com a súmula dos nossos deputados na oposição, conseguiria eventualmente aprovar o programa de governo, o orçamento de Estado, realizações de plano e outras situações que se colocariam no Parlamento. E nós estamos disponíveis para viabilizar certas situações, certos programas que vão de encontro a não agravamento da crise, de forma a que, mesmo sendo uma ala, aqueles que estão no poder consigam terminar o seu mandato. Nós não queremos nada em troca. O que nós queremos, neste momento, nós não estamos interessados também numa eleição antecipada. Não é o nosso interesse. E nós queremos que os principais projetos estruturantes que começaram com a nossa governação, que tivemos os dissabores da pandemia, da guerra da Ucrânia, quando iniciou, situações climatéricas bastante adversas e que dificultou bastante a execução daqueles projetos, e que são projetos bastante unânimes, discutidos há décadas pelas diferentes estruturas e da sociedade são-tomense, particularmente a questão da extensão da pista, para que nós tenhamos definitivamente um aeroporto capaz de acolher aviões de tamanhos razoáveis que fazem trajetos transoceânicos. E é isto que nós queremos. E por aí, nós achamos que há possibilidade de que isto seja feito, através desta ligação e este apoio pontual que nós estaríamos disponíveis a dar a esta governação. Osvaldo, mas a verdade é que o novo governo do primeiro-ministro Américo Ramos só passará se o MLSTP votar favoravelmente o programa de governo e o orçamento de Estado. Ou seja, é impossível sequer deixá-lo passar. Ou seja, vocês não se podem abster porque não há maioria para ele passar só com a ala da ADI que o apoia. Vocês não têm receio de que o ónus dos problemas que possam existir com este governo também recaiam no MLSTP nas próximas eleições e isso reflita nas próximas eleições? É um risco que temos que correr. Entretanto, neste momento, eu volto a dizer, sendo responsáveis e pensando em São Tomé e Príncipe, o melhor a fazer é dar uma oportunidade a esta governação e não arrastar o país para umas eleições antecipadas. Eu estou a achar esta situação em que o país se encontra muito interessante do ponto de vista acadêmico até, né? Porque eu estou com a sensação de que existem duas forças dentro, digamos assim, duas correntes de emoções dentro do MLSTP-PSD, né? Por um lado, esta é uma clara oportunidade para o partido tirar proveito da situação e voltar a assumir, digamos assim, a liderança do país, né? E o que implicaria, inclusivamente, tudo fazer para que realmente o governo caísse, né? E que houvesse eleições e por aí fora. Mas, por outro lado, tem a oportunidade de mostrar o tipo de responsabilidade que o próprio Osvaldo Abreu tem estado aqui a expor, né? Mas pronto, nenhuma dessas saídas augura bem para São Tomé neste momento. Não sei como é que vê a forma como eu expus a situação agora. Eu percebo a sua preocupação e a sua visão, que eu acho correta. Os nossos partidos são mesmo assim. Agora é que está-se a notar visivelmente a existência de alas no ADI. E no MLSTP é histórico
histórico, desde 1991, 89, quando se deu a grande Conferência Nacional, que abriu o país para o caminho de multipartidarismo. A partir dali, estabeleceu-se claramente alas dentro do partido MLSTP. Nós estamos habituados a isto. Com algumas crises artificiais forjadas por vezes, um bocado de imaturidade também, é verdade. Não se constrói um castelo democrático de um dia para o outro, nem em 2 ou 3 décadas, já sabemos disto. Portanto, o que a DI está a viver neste momento, acho que nós já passamos por essas situações, um pouco mais ou menos. E as alas existentes no MLSTP são perceptíveis, são visíveis, e claro que há pessoas, há elementos, camaradas, que gostariam que nós partíssemos as louças agora e aproveitarmos uma oportunidade desta, e isso já aconteceu noutras ocasiões. Mas eu volto a dizer, responsavelmente, o que é mais importante é preservar o pouco que nós temos de estabilidade para os projetos que nós precisamos levar para frente. Isto pode significar, naturalmente, um reerguer do partido que é o nosso opositor, nosso adversário principal. Pode significar muitas coisas, ou o contrário também. Ou o contrário. É o risco que vamos correr, colocando as coisas numa balança. Eu, particularmente, e a ala que defende esta posição, pensamos que é mais responsável mantermos na oposição por enquanto, eu volto a dizer por enquanto se mantiver se mantiver, não, quer dizer, se estabelecer, porque nem sequer começou-se ainda, algum comportamento institucional responsável, alguma janela de comunicação nacional que ponha sobre a mesa e sobretudo, os interesses de São Tomé e Príncipe dos santomenses, nós estaremos a apoiar esta posição. Caso contrário, não teremos outra oportunidade que devolver a palavra ao povo e aos eleitores. Américo Ramos é alguém que o governo do seu partido acusou de corrupção e que por isso passou 6 meses em prisão preventiva, para depois a acusação ser arquivada e o governo de Patrício Trovoada lhe atribuir uma indenização de 400 mil euros. No entanto, o MLSTP aceitou a sua nomeação como primeiro-ministro. Não teme que haja alguma hostilidade de Américo Ramos em relação ao MLSTP em termos pessoais por aquilo que lhe fizeram passar? É um risco. Não diria temer, mas é algo com o qual nós temos de lidar. O político, ele é humano. Eu parto do princípio que as pessoas são humanas. As pessoas têm sentimentos, têm famílias, entretanto, têm responsabilidades. E nós, nessas coisas, quando vestimos este casaco de político a este nível, temos de ter esta visão um bocado macro das coisas e saber o que é que vem primeiro, o que é que vem depois. Caso contrário, não estaríamos numa posição, não aceitaríamos avançar para posições tão responsáveis como esta. Portanto, eu respeito qualquer atitude em termos sentimental que o primeiro-ministro Américo Ramos possa ter ou possa vir demonstrar. Entretanto, estaremos alerta, respeitando naturalmente, no sentido que essas situações, ou possíveis situações, como se diz, e não é a primeira vez que estamos a ouvir isto, não afete, volto a dizer, o evoluir das coisas em termos de uma colaboração razoável que permita que os projetos avancem. Agora, eu não posso pedir ao primeiro-ministro Américo Ramos que, de repente, faça de conta que nada daquilo existiu, porque existiu. Igual o que aconteceu com o Presidente da República, que teve uma situação que foi retido no aeroporto por uma situação de irregularidade, de uns acordos, e depois que não se conseguiu provar. Portanto, são coisas que aconteceram.
Mas hoje, sendo político, as partes estão sentadas a negociar e a conversar sobre aspectos meramente nacionais, colocando de lado as questões pessoais. Portanto, é isso que nós esperamos que venha a acontecer, com todo o respeito para aquilo que foi o passado recente. Quando falámos em outubro, para uma entrevista para aqui para o público, mostrou que tinha ambições de chegar a primeiro-ministro, mas que iria passar estes 4 anos mais na sombra, à espera de tempos mais propícios. Acha que esta crise política o obriga a sair da sombra? Não necessariamente, porque nós temos um presidente do partido eleito recentemente. Eu não quero ser um motor de crise interna também no MLSTP para juntar a crise institucional e do país. Vou continuar no meu lugar, observando e ajudando, colaborando com aquilo que for pedido e for possível e fazendo o necessário para que o MLSTP acabe dos 4 anos, ou seja, dos dois restantes, possa ter um resultado positivo nas próximas eleições. O tempo já vai avançado. Professor, tem mais alguma última pergunta ou encerramos por aqui? Bom, eu teria uma, talvez até de insistência e provocação ao Osvaldo Abreu, porque o cenário que ele estava a descrever sugere aquilo que às vezes se chama de poder sem responsabilidade, né? Então, insistir, por exemplo, que se façam as coisas, inclusivamente as coisas que foram iniciadas pela MSTP, ST, mas sem assumir as rédeas do poder, não é? E eu estou aqui cá comigo a pensar como é que como é que se sente em relação a esse tipo de descrição da situação em que o seu partido se encontra, que se vê obrigado a ter que se encontrar. Eu, pela experiência que tenho vivido enquanto técnico e enquanto governante, o maior pecado nas nossas governações que eu vejo é a interrupção dos projetos. A maior causa do nosso retrocesso tem a ver com a descontinuidade do Estado. Não obstante, colocar também a um nível razoavelmente no patamar parecido a questão da má gestão da coisa pública e a corrupção, naturalmente. Porque nós temos tido um comportamento nefasto em relação às coisas públicas no nosso país, desouvindo, ignorando a realidade enquanto santomense. Um pequeno estado insular, com parcos recursos, com dificuldade de processar, estruturar e executar um projeto que demoram anos, por vezes décadas, e de forma muito irresponsável as governações simplesmente ignoram aquilo que a anterior começou para tentar começar o outro de novo. O resultado, nós não temos um único bom e grande projeto estruturante finalizado. Nem na área de energia, nem nos aeroportos, nem no porto, nem a nível hospitalar, para citar esses. E é um pecado muito grande para o nosso povo. É uma irresponsabilidade somado à ignorância em termos de conhecimento real daquilo que é Santo Tomé e Príncipe. E eu não posso juntar-me a ninguém, nenhum grupo que tenha como política ou como ação a continuidade deste tipo de atitudes. Eu prefiro ficar na sombra ou ficar fora da governação
mas que os projetos estruturantes que beneficiem a economia e os santomenses vejam a luz do dia. Esta é a minha posição e é esta a posição que eu levo para as minhas discussões e que eu trato de influenciar os outros. Naturalmente que, quando eu não tenho este acolhimento, eu me retiro. Que é mesmo democracia, a maioria vence, se a minha opinião não for a vencida, paciência. O tempo urge, vamos ter que concluir por aqui esta entrevista. Osvaldo de Abreu, foi um prazer tê-lo aqui connosco. Esperamos voltar a encontrar-nos numa próxima oportunidade. Muito obrigado, António, e muito obrigado a todos ali presentes pela oportunidade e espero também voltar a encontrar convosco. Um abraço. Não podíamos dar por fim do primeiro episódio desta segunda temporada de Na Terra dos Cacos sem deixar aqui as nossas sugestões. Professor, o que nos traz hoje? Bom, eu hoje trago uma sugestão muito acadêmica, não é? Há uma universidade, uma instituição de ensino superior em Angola, no UAMB, com a qual tenho trabalhado nos últimos 3 anos, e ela publica uma revista científica, chama-se a Revista Sol Nascente, uma excelente revista científica, e acaba agora de sair um novo número dessa revista, portanto, o volume 13, número 2, e, portanto, tem como enfoque o tema principal a cultura e produção científica, né? Paradigmas e implicações na profissionalidade docente. Portanto, faz uma análise dos desafios da docência e da pedagogia no ensino superior angolano. E eu destaco a revista não apenas por causa da minha colaboração com a instituição, o Instituto Superior Politécnico Sol Nascente, mas também pelo fato de achar muito salutar que uma instituição de ensino superior em África, e no caso em Angola, não perca de vista a importância que a produção científica tem e que o debate de ideias tem. E tem bons textos lá, e eu gostaria de recomendar a leitura desta revista, que pode ser baixada naturalmente, gratuitamente. Pode ser baixada no site do Instituto. Do Instituto, sim. A revista chama-se Revista Sol Nascente. Eu, pela minha parte, não venho falar de livros desta vez, mas de uma exposição. No dia 31 de janeiro, no ELA, Espaço Luanda Arte em Luanda, inaugura-se uma exposição individual de António Ola, o multifacetado artista angolano, cuja obra se estende pelo desenho, pintura, colagem, escultura, instalação, fotografia, vídeo e cinema. Esta exposição no Espaço Luanda Arte chama-se Reservatórios de Memória e estará em exibição até 28 de março. Dadas as sugestões, terminamos aqui este primeiro episódio de janeiro. Muito obrigado a quem nos ouviu. Espero que tenha dado por bem entregue o seu tempo. Professor, um abraço e até ao próximo episódio. Outro abraço, até ao próximo episódio. O público fica no ouvido.